Olá, meus queridos amigos e irmãos, espero que tudo esteja muito bem com cada um de vocês. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso programa de educação cristã continuada, estando na sua primeira edição, a edição em que nós estamos falando sobre o Ministério da Reconciliação, que dá fim ao mistério da iniquidade. Lembrando que essa primeira edição será distribuída em 7 domingos alternados, onde serão aplicadas lições que desenvolverão esse tema. Na primeira lição nós falamos sobre a criação, como Deus fez todas as coisas de maneira perfeita e Ele mesmo viu tudo que Ele havia criado e viu que era muito bom. Na segunda lição, então, nós podemos perceber que houve um acidente. O livro do Gênesis, no capítulo de número 3, narra esse acidente, descrevendo ele como a queda da humanidade. Deus criou o ser humano em estado de perfeição, à sua imagem e semelhança, mas o ser humano foi seduzido por um poder maléfico. Partindo desse princípio, o mal entrou na realidade humana e o ser humano passou a ficar afastado da glória de Deus, não tendo mais acesso à árvore da vida, e então não tinha mais aquela vida plena que ele gozava com Deus antes de tomar essa atitude deliberada por influência do mal. A sentença foi aplicada, a profecia foi dada acerca do mal que atuou sobre a serpente foi punida, o homem foi punido e a mulher foi punido, cada um recebeu a sua justa punição e Deus colocou as coisas nos seus devidos lugares, e desde então começou o ser humano a ter de lidar com duas realidades: a realidade que ele se encontrava agora, uma realidade caída, uma realidade biologicamente limitada, uma realidade de violência, uma realidade de vários males que passaram a fazer parte da existência humana. E também havia no ser humano esse ponto de contato com Deus, seria a consciência, né? O ser humano tinha consciência de que ele deveria fazer o que é correto, o que é justo, mesmo sem ele conseguir explicar como seria isso, mas ao mesmo tempo ele se veria aprisionado a uma outra condição mais forte do que ele, que levaria ele sempre a fazer aquilo que não era o melhor a ser feito. E aí nós vimos na lição passada, na introdução dessa terceira lição, que esse conflito em que o ser humano passou a ter de lidar foi chamado de conflito entre as sementes. E esse conflito entre as duas sementes, um ser humano que foi criado para ser bom, a imagem e semelhança do Deus, reflexo daquele que o criou, agora mesmo com esse desejo de fazer o que era bom, ele ia ser constantemente influenciado e vencido pelo mal que nele habitaria. Essas duas sementes, a semente que foi semeada por Deus, o homem que foi feito para ser a sua imagem e semelhança, e a semente do mal, quem o ser humano passou a ser, com uma semente que foi semeada dentro dele, chamada iniquidade, que passou a desconfigurar e torná-lo cada vez mais diferente do propósito que Deus tinha estabelecido ele para ser. E aí nós já entramos no desenvolvimento dessa terceira lição, após essa introdução, falando sobre a iniquidade. E na lição nós dizemos assim: ao ser bem-sucedido em sua empreitada no Éden, o inimigo impetrou a iniquidade na natureza humana e assim adquiriu legalidade sobre ela. Fazendo isto, uma estrutura complexa começou a ser desenvolvida e aprimorada pelo inimigo no ser humano, o que a própria Bíblia chama de corpo do pecado, também é chamado de carne. E nesse sentido, a carne é o meio pelo qual o inimigo domina a natureza humana, que foi desconfigurada, deixou de ser perfeita, a imagem e semelhança de Deus, para ser imperfeita, a imagem e semelhança do iníquo, aquele que a influenciou lá no Éden e desconfigurou para que ela passasse a ser assim. A semelhança dos celestiais rebeldes, a natureza humana passou a ser um conjunto habitacional
nos humanos caídos. Então assim passou a ser a estrutura, a natureza humana, como um conjunto habitacional de males, de pecados, de manifestações, de distorções de propósitos, de vícios, de obras ruins, que seriam com certeza influenciadas pelo mal que dominava o Império das Trevas, tendo como seu maior líder e principal o próprio inimigo. Tá? Então essa é a melhor figura que a gente pôde achar para explicar como a natureza humana passou a ser estruturada nesse complexo aí chamado, de corpo do pecado. E é por meio dela que o inimigo mantém a humanidade afastada da justiça divina e aprisionada através do egocentrismo. E aí a gente pode pegar como referência o Salmo de número 58, versículo 1, versos 1 ao 3. Tá? E aí vocês podem reparar na imagem que é disposta para quem está aí assistindo ao vídeo no canal do YouTube. Vai estar sendo disposto aqui nesse podcast uma imagem onde a gente mostra aí um infográfico com a estrutura humana, um biotipo aí humano, e aí a explicação: a iniquidade afetou a natureza humana e a natureza humana passou a se manifestar como um corpo de pecado, onde a gente tem numa visão tripartite, dividido o ser humano em 3 partes: o espírito dele, que agora está morto, ou seja, destituído ou afastado da glória divina; a alma dele, que por estar com o espírito morto não tem mais liberdade, mas está aprisionada e sujeita à carne, a essa estrutura, esse corpo de pecado, esse conjunto habitacional de males, de influências malignas, maléficas, e o corpo, que é o meio pelo qual essa carne, a natureza humana, o corpo de pecado, esses males, eles se manifestam. E aí repare que a expressão corpo do pecado não está limitada à estrutura biológica do ser humano, mas a toda a complexa estrutura existente em blocos de iniquidade, ou seja, formas de manifestação desse mal, que se manifesta através da mentalidade e do comportamento humano, ou seja, o seu caráter passou a ser um caráter maligno, de má índole. A sua personalidade passou a ser distorcida, não reflete mais a imagem e semelhança de Deus, mas reflete aquele mal que atua no seu caráter. E o seu temperamento, que agora passa a ser oscilante, desequilibrada por conta da distorção, da desconfiguração que o ser humano passou a ter com a entrada do mal em sua vida, na sua realidade, por meio da iniquidade, que leva à transgressão, que dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E não é Deus que faz isso com o ser humano, mas é a própria concupiscência, ou seja, o desejo, o apetite, esse poder, essa força que agora atua na natureza humana, e o ser humano não tem como ter controle sobre isso, e mesmo resistindo, uma hora ou outra ele acaba cedendo e agindo por impulso desse poder maligno que passa agora a dominá-lo e aprisioná-lo no egocentrismo, manifestando tudo quanto é tipo de pecado, tudo quanto é tipo de transgressão, ou seja, várias formas de manifestação de iniquidade, esse poder maligno que veio diretamente do querubim ungido e a sua atitude deliberada, que nós só conseguimos identificar à luz das Escrituras como um mistério da iniquidade, e que expressa todo o caráter torcido, distorcido do inimigo. E nós vamos analisar os tipos de iniquidade ou as formas de manifestação de iniquidade nessa natureza humana, e como ela se relaciona com essa nova estrutura agora, não mais representando ou expressando a glória do Deus Criador, mas expressando essa distorção de propósito, esse poder maligno da iniquidade que vem do inimigo e através do seu império, que atua nas regiões celestiais, nos ares, acaba influenciando a natureza humana, que agora passou a ser a sua prisioneira e o meio por onde ele atua para manter essa criação momentaneamente afastada do Criador e da sua justiça. A primeira forma de
manifestação da iniquidade é a iniquidade voluntária. É a manifestação do mal ou do pecado com todo conhecimento de causa e desejo de realização. É deste tipo de iniquidade que nasce o pecado descrito na epístola escrita aos Hebreus, no capítulo de número 10, 26 e 27, onde o ser humano ele passa a ter entendimento de todo o mal que ele deseja fazer, ou seja, ele voluntariamente se entrega sem que seja necessária circunstância nenhuma levá-lo a fazer algum mal, mas ele deseja, ele almeja, ele planeja e ele executa todas as suas ações, toda a sua manifestação de mal com plena consciência, com pleno entendimento, com vontade própria, deliberadamente, ele faz porque quer. A segunda forma de manifestação da iniquidade, que nós chamamos é a iniquidade consciente, ou seja, a manifestação do mal após uma luta interna no ser humano. Há uma consciência de que o ato será pecaminoso e, embora haja algum tipo de resistência inicial, a iniquidade prevalece sobre a natureza humana e o pecado é cometido. E aí é como se diz, fez consciente do que estava fazendo. Esse tipo de iniquidade cria raízes para os pecados que serão cometidos cotidianamente, sob o estímulo da tentação, que é uma cilada, um engodo, uma armadilha ou laço, de um desejo desordenado, que a gente chama de concupiscência, como o que está escrito lá em Tiago, no capítulo 1, versículos 14 e 15, ou seja, ninguém ao ser tentado diga que é tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado e a ninguém tenta, mas cada um é tentado pelas suas próprias concupiscências. E a concupiscência dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E aí cada ato de iniquidade, cada ato maligno cometido desencadeia uma série de novas tendências e novos círculos viciosos em que a pessoa ficará presa e ela não terá mais domínio e caminhará de mal a pior. Então essa é a iniquidade consciente. E tem a manifestação de iniquidade inconsciente, que é aquela manifestação do mal a partir da herança espiritual e até genética de gerações passadas. Quando se diz que há uma predisposição para tal postura, uma mentalidade ou comportamento. Mediante o tratamento adequado, ou seja, um gabinete, uma terapia, é possível ao terapeuta ou ao responsável pelo gabinete, um pastor, por exemplo, ele identificar os pecados que procedem desse tipo de iniquidade, através de padrões no contexto familiar de origem, ou seja, às vezes a própria genética da pessoa, as informações contidas no DNA e a própria condição espiritual familiar, o poder que o mal tem de atuar sobre aquela família, ele já vem acompanhando aquela instituição familiar e os membros daquela família. E isso não que a gente esteja aqui defendendo a questão da maldição hereditária, mas há de fato poderes que acompanham famílias e por conta dos círculos viciosos, daqueles meios de manifestação de iniquidade, o mal está estruturado e existem sim forças malignas que ficam atuando ali por gerações e gerações, fazendo com que aquela família e toda a sua descendência fique presa àquele tipo de iniquidade, aquelas manifestações de pecado. Bom, queridos, após entendermos quais são os tipos de iniquidade ou as formas pelas quais esse poder maligno se manifesta, a iniquidade voluntária, a iniquidade consciente, a iniquidade involuntária, nós precisamos entender como elas passaram a se relacionar, como a iniquidade, nessas pelo menos 3 formas de se manifestar, passou a se relacionar com a estrutura do ser humano. Lembrando que o ser humano foi criado para ser a imagem e semelhança do Criador, ou seja, um reflexo do Criador de forma integral. Se nós dividirmos o ser humano, a composição do ser humano, ou o ser humano sendo expresso em 3 partes, espírito, alma e corpo,
nós podemos entender que ele seria uma imagem e semelhança de Deus, uma expressão do Criador e dos seus propósitos na sua vida, porque a partir do seu espírito, a sua alma seria ministrada e o seu corpo expressaria essa comunhão com Deus e essa relação com Ele, e manifestaria os seus propósitos na sua relação com a criação e com o próximo. Então, quando a iniquidade entra na realidade humana e o ser humano, na sua estrutura completa, ele começa a ser desconfigurado, o seu espírito é mortificado pelo pecado. Quando ele toma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e ele desobedece a Deus, ele decide agir deliberadamente independente, ele se declara independente de Deus, a morte chega, e essa morte chega a partir do seu espírito. Então agora o espírito humano é mortificado. E uma vez mortificado, o ser humano já não tem mais comunhão com Deus. Ele já não consegue ter a intuição, ou seja, por meio do espírito captar aquilo que é a vontade de Deus. E ele não tem mais uma consciência sadia. A sua consciência foi afetada e ele só consegue entender que ele precisa fazer o que é certo, embora ele não consiga mais ter domínio sobre isso. Uma vez o espírito mortificado, a sua alma já não consegue mais ser ministrada pelos céus e passa a ser ministrada pelo império das trevas, cujo líder principal é Satanás, o inimigo, o diabo, o querubim ungido caído, do qual procede o mistério da iniquidade e todo esse poder maléfico de distorção do propósito de Deus. Ele, com os seus anjos, através do poder do mal, dominam agora o espírito do ser humano, que está morto, não tem mais comunhão com Deus, não intui mais nada de Deus, e ele só tem uma consciência agora que vai ser cauterizada, ou seja, vai perder a sua sensibilidade, e então o espírito morto não consegue mais receber a ministração, aquilo que vem de Deus. A sua alma então agora não tem mais vida e passa a ser cativa do império do mal, e ela deixa de ser ministrada pelos céus e passa a ser administrada pelas trevas. Então a sua alma, as suas emoções, toda essa parte onde ele lida com a mente, a sua mentalidade é afetada, a sua vontade é inclinada sempre para o mal, e as suas emoções, elas são sempre deturpadas, elas são sempre equivocadas e levam a sentimentos ruins e não bons. Ora, se o espírito está morto e a alma está sendo ministrada pelas trevas, naturalmente o seu corpo, a sua cabeça, o seu corpo, tronco e membros só vão expressar aquilo que o seu interior já tem. Por isso os pensamentos do ser humano passam a ser mal continuamente. Por isso os desejos e as intenções passam a ser mal continuamente. Por isso que as suas práticas passam a ser pecaminosas, vícios, maldades, e todas aquelas obras da carne que nós podemos ver o apóstolo Paulo citando na epístola aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 17 e em diante. O corpo passou a ser um corpo de a natureza humana, o ser humano passou a ser um ser dominado por uma natureza caída, um corpo de pecado, um complexo de manifestações de iniquidade, cheio de moradas para a iniquidade, e ele passou a todas as suas obras passaram a ser má continuamente. Por isso são chamadas obras da carne na epístola aos Gálatas. Por quê? Porque são resultados, práticas resultantes de uma natureza que está aprisionada e ministrada pelas trevas, um conjunto habitacional de iniquidade, de ministrações malignas, diabólicas, que nós falamos no finalzinho da apostila. O ser humano deixou de ser espiritual e passou a ser um ser natural ou carnal. Não há diferença entre ser humano natural e ser humano carnal. Ao ser natural, o ser humano já é carnal, porque ele deixou de ser
espiritual, deixou de manifestar o seu propósito original e passou agora a manifestar um propósito distorcido, um mistério de iniquidade. E aí nós concluímos a lição falando que a partir da entrada da iniquidade, o ser humano sofreu uma reestruturação e a partir do seu espírito, as constantes práticas distorcidas por influência maligna foram desenvolvendo o corpo de pecado através do estabelecimento das moradas da iniquidade, que é um complexo espiritual que oprime a alma do pecador e se manifesta nas mais vis práticas cometidas por meio do corpo. E aí é como o apóstolo Tiago diz na sua epístola: mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Tiago 3, do 14 ao 16. Ok, queridos? Na próxima lição nós veremos como essas moradas de iniquidade elas se distribuem no corpo de pecado e como opera, se manifestando o poder maligno e atraindo cada vez mais essas forças espirituais. Tá ok? Não deixe de acompanhar as lições, continue acompanhando. Nós estamos falando sobre toda a condição a qual a humanidade foi sujeita, mas não perca as esperanças, a história não termina por aí. Mais uma lição para nós entendermos como o mal se instalou e desconfigurou a realidade humana. Mas a partir da lição 5, nós veremos que o poder de Cristo, através do ministério da reconciliação, restaura tudo isso. E nós teremos um olhar mais iluminado, mais esperançoso, sabendo que nós estamos vivendo em meio às trevas, mas nós temos a condição de, em Cristo, vivermos na luz e já começar a vivenciar essa restauração de todas as coisas que o Senhor passa a fazer a partir de cada um de nós. Continue acompanhando as lições, continue conosco, que Deus vos abençoe em nome de Jesus e a paz do Senhor.